Fala, meus alunos extraordinários, bom dia. Direção defensiva, segundo módulo já, tá? Segundo módulo. O módulo anterior, no vídeo aí, abaixo desse, tem as classificações dos acidentes, que eu já falei com vocês que são 3, que é imperícia, imprudência e negligência. Vou falar agora dos elementos básicos da direção defensiva. Os elementos básicos da direção defensiva são 5, tá? Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Conhecimento, vamos começar com conhecimento, tem 5, tá? Os elementos básicos da direção defensiva, tem 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Mas como é uma previsão na condução do veículo automotor? Como é que eu consigo prever um acidente de trânsito? Se você está conduzindo o seu carro e passa uma bola na sua frente, quem é que vem pegar? Uma criança. Você teve uma previsão. Então, se uma bola passou na sua frente, quem vem pegar? Uma criança. Você teve um método básico da direção defensiva, que é a previsão, você previu o acidente de trânsito. Esse elemento básico que eu falo agora, que é o conhecimento, o que é que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer leis, CTB, não é só você botar o carro para frente e dizer que sabe dirigir, não. Você tem que conhecer, ter as noções básicas da direção defensiva, que é esses 5 elementos que eu falei para vocês. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. E vou falar de conhecimento. Tem que conhecer lei CTB, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. As normas gerais de circulação e conduta. No artigo 29, ele fala assim: o trânsito de veículo aqui no nosso Brasil tem que fazer pelo lado direito da via, admitindo exceções devidamente sinalizadas. Que exceções são essas? Aqui nós temos que conduzir o veículo no lado direito da via, admitindo exceções devidamente sinalizado. O artigo 29 fala. Que exceções são essas? A mão inglesa, que nos força a andar pelo lado esquerdo. E quando é que eu posso andar pela contramão? Eu nunca devo andar pela contramão? Tem sim. Cuidado lá, a questão da provinha, que tem sempre uma pegadinha dessa aí. Você nunca deve transitar pela contramão. Quando é que você pode transitar pela contramão? Quando você está fazendo uma ultrapassagem em local permitido, você está automaticamente transitando pela contramão quando você está passando à frente de outro veículo, tá? Então, quem tem que conhecer as normas gerais de circulação e conduta, vou dar um exemplo aqui de rotatória. No artigo 212, ele fala a respeito quem está circulando pela rotatória é quem tem preferência de passagem, ok? E vias, tenho que conhecer vias, isso já está atrelado ainda no conhecimento, tenho que conhecer vias, eu tenho que saber quais os perigos eminentes que essa rodovia me oferece. Se eu vou viajar para uma cidade, eu tenho que traçar essa via, esse meu traço da minha viagem, para saber quais os perigos eminentes que essa rodovia me oferece. Vou citar 2 rodovias aqui próximo, tá? E aí também, creio que na cidade de vocês tem, que é a 116. Por que a 116 é conhecida como uma rodovia perigosa? Por conta do fluxo do carro, muitos carros pesados, ali é um trânsito pesado, por isso ela se torna perigosa. Já a 101, ela é mais tranquila, mas é conhecida como perigosa também, por conta das curvas. Então, a 101 e a 116, você tem que traçar. O motorista defensivo, ele sabe, ele traça a viagem dele, ele faz todo o trajeto para não perder tempo e nem causar acidente de trânsito. Isso é um ter conhecimento. Sinalização. A sinalização de trânsito é importantíssimo a gente saber pelo menos o básico dela. A placa de regulamentação, advertência e indicação. A placa de regulamentação, ela te regula, te proíbe e te libera. Aquelas vermelha, branca e preta, lembra? Ela é placa de regulamentação, ela te regula, te proíbe e te libera. O desrespeito a ela é atrelado à multa. É a única placa que vai te multar
É essa daí, é a placa de regulamentação. Já tem uma placa de advertência, que adverte os condutores para futuros perigos lá na frente nessa rodovia. Então, a de advertência, ela não vai atrelar a multa, mas porém você pode pagar com as consequências com a sua vida, porque ela vai te advertir para futuros perigos lá na frente. A cor dela é amarela e preta, são as plaquinhas de advertência. E tem a indicação, a de indicação, que ela vai te indicar, te informar aonde você está naquele momento. Ela auxilia bastante os motoristas, aonde você está, limite, via urbana, bem-vindo a certa cidade, volte sempre, né? Amélia Rodrigues, a 5km, ela vai te informando onde você está naquele momento. Veículo, tenho que conhecer também meu veículo, eu tenho que fazer revisões periódicas dele, eu tenho que saber se o pneu do meu carro está bacana, se não atingiu o TWI, vou fazer todas as revisões do meu carro. Isso é um motorista defensivo, saber como é que está o desgaste das peças, ver se tem como eu seguir. E outra coisa, o artigo 28 fala que o condutor ele tem que saber a quantidade de combustível suficiente que ele possa ir e vir. Então, nós motoristas, nós temos que ter uma responsabilidade ímpar. Não é você colocar uma gasolinazinha e achar que vai chegar, não. Você tem que ter responsabilidade sua, saber se tem condições, tem combustível suficiente para que você possa ir e vir, para não ter o seu carro imobilizado por falta de combustível. O artigo 180, ele pune você por isso. Se você ter o seu carro imobilizado, parado por falta de combustível, é multa média, 4 pontos na carteira, R$ 130,16 e a remoção do seu carro. Então não é interessante a gente ficar em uma rodovia por falta de combustível. Então o artigo 28 fala que você é responsável por tudo aquilo ali, a existência suficiente de gasolina e também as condições do carro, as condições de peça. Então nós temos que ter uma tranquilidade e saber se realmente meu carro tem condições de uso para conduzir nas vias públicas. E se eu souber que esse carro não tem condições nenhuma, aonde entra lá a negligência? Eu sou um cara negligente, eu estou conduzindo meu carro sabendo que o pneu já atingiu o TWI, que é o sensor de desgaste, e eu continuo conduzindo meu carro, estou sendo negligente, ok? E infrações e penalidades. Eu tenho que conhecer também as infrações e penalidades. Por que eu estou sendo punido? Se eu conheço essas infrações de trânsito e como eu vou ser punido, eu vou ter um conhecimento. E conhecimento hoje é tudo. Tem muitas pessoas que tomam multa porque não têm um conhecimento. Tipo sinal vermelho, o artigo 208, ele fala assim: avançar sinal vermelho ou parada obrigatória é multa gravíssima, 7 pontos na sua carteira e R$ 293,41. Ó, então só tem a penalidade, não existe a medida administrativa, que é a questão da retenção do carro. Avança sinal vermelho, ele vai só pegar ali, se tiver o fotossensor, o radar, vai pegar e vai seguir, a multa chega lá no dono, no proprietário do veículo, tá? Então temos que ter o conhecimento sempre. Se você for fazer uma viagem, isso é do motorista defensivo. Segundo os pesquisadores aí, fala que 90% dos acidentes acontecem por falha humana, 6% as condições precárias da via e 4% é veículo. Mas eu quebro isso aí, eu quebro. Sabe por quê? Veja só, 90% dos acidentes acontecem por falha humana. As vias, se está esburacada, se está defasada, se não tem uma conservação legal, quem é que era para estar fazendo aquilo? Um ser humano. Então enquadra também a lei. Se o seu carro está ruim, com a peça defasada e você insiste em dirigir, o carro vai se consertar? Não. Então é uma falha humana. Então, a classificação dos acidentes existe duas partes: evitável e não evitável. Eu costumo dizer que 99% dos acidentes houve falha humana e 1% fator da natureza. Então, a classificação do acidente é evitável e não evitável. Então, essa questão dessas pesquisas que fizeram aí, que 90% é falha humana e 6% vias
4% o veículo, eu quebro isso e mostro a vocês, porque nas rodovias, quem era para deixar ela toda pavimentada é um ser humano, então se enquadra aí naquele 90. E o carro, se o carro está com a peça defasada, é o próprio dono que está sendo negligente, por isso também uma falha humana. Qualquer comentário, qualquer coisinha aí, fale para mim que eu respondo para vocês. Bons estudos, extraordinário.